Salve Maria! Estamos no 21º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, consagração esta que ocorrerá, se Deus quiser, no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. 21º dia. Estamos na semana dedicada ao conhecimento da Santíssima Virgem. E hoje falamos sobre a visitação. Iniciamos com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler São Lucas, capítulo 1, versículos 39 e seguintes. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que foi dito da parte do Senhor lhe será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pressa de Maria. Maria acabou de receber a anunciação do anjo. E o anjo lhe diz, como que entre parênteses, que a sua parenta Isabel está grávida no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Assim, a gravidez de Isabel, milagrosa, serviria para ilustrar o poder de Deus, que também poderia fazer com que a gravidez de Maria, também ela milagrosa, ocorresse sem a cooperação de varão, guardando a sua virgindade. Foi um comentário assim de passagem do anjo, mas Maria Santíssima entendeu aquele comentário como se fosse uma ordem para ela. A minha parenta está grávida, já está no 6º mês, está idosa, precisa de ajuda. Eu sou jovem, vou ajudá-la. E foi às pressas,
foi para a região montanhosa da Judéia, a uma cidade chamada Ain-Carim. Foi às pressas. Por quê? Porque o amor de Cristo nos compele. Quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ela trazia Cristo dentro de si, no seu ventre. Ela se via compelida por esse amor de Cristo que veio morrer por todos nós, ou seja, em nosso nome, e para que nós também não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ela vai às pressas, embora a viagem seja difícil, uns 5 dias de viagem e a estrada de montanhas, mas o amor vence tudo. E era o amor fraterno, o amor ao próximo. Ela ia carregando Jesus, subindo as montanhas em direção à casa de Zacarias. Quando chegou, saudou Isabel. Como foi esta saudação? Shalom, Shalom Ha, a paz, uma saudação simples que combina com o seu silêncio. Nenhuma palavra Maria disse sobre a sua gravidez, nem a São José, nem a Isabel. A paz. Veio trazer a paz àquela casa, mas acabou trazendo também a alegria, porque como ela trazia o Messias, e o Messias, por definição, é aquele que está cheio do Espírito Santo, Jesus, dentro dela, derrama sobre a casa de Zacarias o Espírito Santo. Primeiro sobre João Batista, que é um bebê de 6 meses dentro de sua mãe Isabel, e ele salta dentro dela. Depois sobre Isabel, que profetiza cheia do Espírito Santo. Por fim, sobre Maria, que canta o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor. E o Espírito Santo enche a casa de alegria. Cheia do Espírito Santo, Isabel chama Maria a mãe do meu Senhor. Donde me vem a honra que eu receba em minha casa a mãe do meu Senhor? Meu Senhor é a tradução do hebraico Adonai. Adonai é a substituição de Javé. Os judeus jamais pronunciavam Javé. Eles, quando viam o tetragrama Javé impresso, escrito, eles mentalmente liam Adonai, meu Senhor. Meu Senhor quer dizer Javé, quer dizer Deus. Mãe de meu Senhor é mãe de Deus. O Espírito Santo, pela boca de Isabel, chama Maria mãe de Deus. Está na Bíblia. A maternidade divina de Maria está aí. E quem quiser ler a Bíblia sem preconceitos, tem que admitir: Maria é mãe de Deus. Isabel felicita Maria pela fé. Bem-aventurada és tu porque creste, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Esta é a primeira bem-aventurança de Maria, a bem-aventurança da fé. Vamos ler sobre isso o Catecismo da Igreja Católica, número 148. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus, e dando o seu assentimento: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou. Bem-aventurada que acreditou, porque o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, feliz. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou.
Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Abraão é proposto pela Escritura como o modelo de fé, mas a Virgem Maria é a realização da fé. No Novo Testamento, é ela que nós temos como modelo a ser imitado, a ser seguido. Maria transfere a Deus agora, no Magnificat, os louvores recebidos de Isabel. Ela não nega que seja a mãe do meu Senhor, que seja a bendita entre as mulheres, que seja feliz porque acreditou. O humilde não nega a verdade, mas reconhece que tudo isso veio de Deus, o seu Salvador. O Magnificat exalta a misericórdia de Deus na história, de geração em geração. Apressada em visitar Isabel, Maria se mostra calma em permanecer com ela por 3 meses. Por que 3 meses? 6 meses mais 3, 9 meses, até São João Batista nascer. Depois ela volta para casa. É provável que ela tenha ficado até o 8º dia após o nascimento, ou seja, no dia da circuncisão do menino. Depois ela volta para casa. Portanto, a visita feita às pressas, mas a permanência durando toda a gestação. Assim deve ser o nosso trabalho em relação às gestantes. Ouvimos falar de uma gestante, temos que visitá-la rápido, urgentemente, às pressas. Não sabemos o que pode acontecer se nós demorarmos. Quem sabe um aborto, quem sabe a perda de uma das vidas. Mas, depois que já chegamos lá e já visitamos, temos que acompanhá-la pacientemente, porque o acompanhamento pastoral não é menos importante do que a pressa da primeira visita. E nisso Maria Santíssima é o nosso modelo. O embrião Jesus, com alguns dias de vida, Nossa Senhora foi às pressas de Nazaré a Encarim, que fica próximo de Jerusalém. Se ela foi às pressas, o embrião Jesus não tinha ainda uma semana de concebido. Alguns dias de vida, tinha a idade de uns embriões tão pequenos que ainda não se implantaram no útero, embriões pré-implantatórios. Esses embriões são usualmente jogados fora pelas usuárias de DIU, que é um abortivo, pelas usuárias da pílula do dia seguinte, mas também pelas usuárias de anticoncepcionais comuns, porque um dos efeitos das pílulas ou injeções anticoncepcionais, quando falha a anticoncepção, é impedir a nidação da criança concebida na trompa no útero. Assim, a criança vai descendo da trompa em direção ao útero e não encontra aquele lugar aconchegante, cheio de vasos sanguíneos, aquele ninho em que ela possa se aninhar. Ela encontra uma membrana que não está preparada para recebê-la. A criança, então, é jogada fora, sem que a mãe perceba. É um aborto assintomático. E as mulheres que usam pílula, cuidado, vocês podem estar abortando sem saber e não se sabe quantas vezes. O embrião Jesus, com alguns dias de vida, santificou São João Batista, que tinha 6 meses de vida, tão grande que o seu movimento já era percebido por sua mãe Isabel. Foi o pequeno que santificou o grande. Foi no estágio embrionário que Jesus realizou o seu primeiro milagre, na ordem da graça, o milagre de santificar João no ventre de sua mãe. E este milagre ele realizou por intermédio de Maria. Quando ele ficar adulto, vai realizar também um outro milagre, desta vez na ordem da natureza, convertendo água em vinho.
E mais uma vez, naquele primeiro milagre na ordem da natureza, Maria Santíssima estará presente com a sua participação. Então, primeiro milagre na ordem da graça foi a santificação de João Batista. Primeiro milagre na ordem da natureza, a conversão da água em vinho. E nos dois lugares, Maria Santíssima coopera como medianeira. Vamos ler agora o que fala sobre esse assunto, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grão de Montfort. Eu não vou ler o livro de ouro ao alcance de todos, vou ler aqui o tratado dos números 243 a 248. Diz São Luís que os que forem consagrados a Maria na qualidade de escravo terão uma devoção especial ao mistério da encarnação. A encarnação do Verbo, que se celebra 25 de março. Hoje nós falamos a encarnação, a anunciação do Senhor. Por que este é o mistério adequado a esta devoção? São Luís dá duas razões. Esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a dependência em que o Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus seu Pai e para a nossa salvação. Dependência que transparece particularmente neste mistério, em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria, aí dependendo dela em tudo, uma dependência completa do bebê para com a mãe que o envolve, o líquido amniótico, a placenta, o cordão umbilical, em tudo a criancinha é dependente. E a mãe o envolve por todos os lados, porque para isso é que a mãe foi feita, para trazer o bebê dentro de si. É assim que se faz a geração da mãe. O pai também gera, mas ele gera fora de si. A mãe aprende primeiro a ser mãe do que o pai aprende a ser pai. Tudo se passa dentro dela. Ora, Jesus se tornou cativo, escravo, dependente de Maria Santíssima. Honrando este mistério da encarnação, nós honramos e imitamos essa dependência de Jesus Cristo. Segundo, essa devoção foi inspirada pelo Espírito Santo para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita nesse mistério. Foi no mistério da encarnação que ela foi escolhida para a mãe do seu Filho Jesus Cristo. São esses os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. Primeiro, honrar e imitar a dependência de Jesus Cristo. Segundo, agradecer a Deus as graças feitas a Maria, a graça de ser mãe de Deus. Que criatura poderia sequer sonhar com isso, com esse mistério que assombra os anjos? Peço-vos notar, diz São Luís, eu estou agora no número 244, que digo ordinariamente o escravo de Jesus em Maria, a escravidão a Jesus em Maria. Pode-se, é verdade, dizer, como muitos já disseram até aqui, o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem. Creio, porém, que é melhor dizer escravo de Jesus em Maria. É assim que eu costumo ensinar. Padre Luís Carlos, escravo de Jesus em Maria. Como aconselhava M. Tronson, superior-geral do Seminário de São Sulpício, o qual era conhecido por sua rara prudência e grande piedade. Assim aconselhou ele a um eclesiástico que o consultou sobre o assunto. As razões são estas. Primeiro, agora o número 245 que eu estou lendo. Visto que estamos num século orgulhoso, o século XVIII, né, que ele falava, era um século orgulhoso. Imagine o nosso. Em que pululam os sábios enfatuados, os espíritos fortes e críticos,
que sempre acham que falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade é preferível, para evitar-lhes ocasião de crítica desnecessária, dizer escravidão de Jesus em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, a denominação desta devoção será dada antes pela sua finalidade, Jesus Cristo, que pelo caminho e meio para atingir este fim, Maria Santíssima. Pode-se, entretanto, usar uma ou outra sem o menor escrúpulo, como eu faço. Um homem, por exemplo, que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise, pode evidentemente dizer que vai a Amboise e que vai a Tours. A única diferença é que Amboise é apenas o caminho para ir a Tours, e Tours é o fim, o termo de sua viagem. Então você pode dizer, eu sou escravo de Jesus em Maria, porque Maria é o meio, Jesus é o fim. Ou você pode dizer, eu sou escravo de Maria, lembrando que Maria é o meio para você chegar ao fim. Como o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual só se pode contemplar Jesus em Maria, e encarnado em seu seio, é mais adequado dizer-se a escravidão de Jesus em Maria. De Jesus residindo e reinando em Maria, como num trono, ou como num ostensório, como numa casa, como numa arca. É lá que Jesus reina. Conforme a bela oração de tantos homens célebres, ó Jesus vivendo em Maria, vinde vivei em nós em vosso espírito de santidade. É uma oração muito bonita que eu também transcrevi aqui nesse livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos. Ó Jesus que viveis em Maria. Está na página 19. Ó Jesus, vamos ver se vocês descobrem aqui. Página 19. Deu para ver? Oração a Jesus vivendo em Maria. Talvez dê. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar patenteia Jesus vivendo em Maria ainda mais a união íntima entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou melhor, ela já não existe, mas somente Jesus existe nela. E antes se separaria do sol a luz do que se apartaria Maria de Jesus. É assim que se pode chamar nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo, estou agora no número 248, não me permite deter-me aqui para explicar as excelências e as grandezas do mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou o mistério da encarnação do Verbo. Contento-me, por isso, em dizer em 3 palavras que é o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mistério da encarnação. O mais oculto ocorreu no seio da Virgem Maria, o mais elevado e o menos conhecido. Que é neste mistério que Jesus, em colaboração com Maria, escolheu todos os eleitos. Que foi neste mistério que ele operou todos os mistérios subsequentes de sua vida pela aceitação deles. Jesus, ao entrar no mundo, disse: Eis que vem o Senhor para fazer a tua vontade. Hebreus 10,
5-9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Jesus fez a vontade do Pai não apenas quando aceitou ser crucificado, mas já quando aceitou se encarnar no seio puríssimo da bem-aventurada sempre Virgem Maria. A encarnação já era redentora. Quando Jesus se encarnou e assumiu a nossa natureza humana, ele já estava nos redimindo. Foi em Maria que Jesus Cristo acalmou perfeitamente seu Pai irritado contra os homens. Maneira de falar. Pai irritado quer dizer o pai que estava disposto a castigar, porque o castigo é próprio de quem tem ira. Então, quando se fala da ira de Deus, nada mais se quer dizer do que a justiça divina, que não pode deixar sem castigo o mal presenciado. Acalmou perfeitamente seu pai, quer dizer, dispensou do castigo. Foi em Maria que ele recuperou perfeitamente a glória que o pecado lhe tinha arrebatado, e que pelo sacrifício que neste mesmo mistério fez de sua vontade de si mesmo, lhe deu mais glória como jamais lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei. E finalmente lhe deu uma glória infinita, como ainda não recebera de criatura humana, de nenhuma criatura humana. Ou seja, Jesus em Maria glorificou o Pai de maneira superabundante, simplesmente por ter se esvaziado de si mesmo e entrado no seio de Maria para aí ser protegido por ela, alimentado por ela, oxigenado por ela, crescer nela e nascer dela, para depois ser amamentado ao seu seio. Tudo isso Jesus fez, e Jesus, sendo Deus, aquilo que ele faz tem méritos infinitos. Já ao encarnar-nos, ele nos estava salvando, já estava nos redimindo. A encarnação foi redentora. Há um autor inglês, John Seward, que escreveu um livro, Redeemer in the Womb, O Redentor no Útero. Livro este que eu usei para minha tese de doutorado em bioética, A Alma do Embrião Humano. Este livro fala só e exclusivamente da presença de Jesus no útero de Maria e como ele lá dentro já estava redimindo a humanidade. É muito bonito, porque nós pensamos que a redenção se deu apenas na cruz. A cruz foi a expressão máxima da redenção, em que Jesus abriu seus braços, em que ele foi coroado de espinhos e foi cravado com as mãos e os pés, e ali ele totalmente preso e esvaziado de si, entregou-se ao Pai por nós e entregou a nós o seu corpo e o seu sangue, que agora nós recebemos em cada Eucaristia. Mas, antes mesmo dele consumar esse sacrifício cruento, ele já nos estava redimindo. Toda a vida de Jesus foi redentora. O seu trabalho na carpintaria de Nazaré já era por nossa salvação, pela nossa redenção. E é bonito a gente pensar nisso. O que agrada ao Pai não é o sofrimento, mas é a vontade, é a obediência com que Jesus obedeceu ao Pai. E ele começou a obedecer já fazendo-se homem. O resto é consequência. Por isso, São Luís diz que o mistério da encarnação, ele encerra todos os outros. Ele é uma preparação para todos os outros. E esse mistério, ele é oculto, elevado, pouco conhecido. E aqueles que se consagrarem a Maria na qualidade de escravo terão uma grande devoção ao mistério da encarnação. Se você, além disso, luta em defesa da vida,
tudo a ver. Porque você, lutando em defesa da vida, tem que venerar a sacralidade da vida intrauterina. E nenhuma vida intrauterina é mais sagrada do que a vida do próprio menino Jesus dentro de Nossa Senhora. Não há mistério mais apropriado para defendermos a vida e atacarmos o aborto do que o mistério da encarnação do Verbo, o mistério de Jesus vivendo em Maria. Poderíamos, então, fazer um propósito, já que estamos diante de uma cena tão linda, Nossa Senhora, o menino Jesus dentro dela, Isabel, João Batista dentro dela, e o Espírito Santo descendo sobre aquela casa, e com ele a alegria. Poderíamos fazer um propósito. Viver como Jesus, na dependência completa de Maria. Não nos envergonharmos das nossas cadeias. Ainda que você não possa usar uma corrente dessas, seja porque o seu bispo não permite, não vem ao caso, mas viva na dependência completa dela, como Jesus viveu. Consagre-se a Jesus em Maria. Sirva com prontidão o próximo. O próximo está precisando, não o faça esperar. Vai subindo as montanhas de Judá, vai correndo até chegar à casa de Zacarias e saudar Isabel. Saudou? Fica lá o tempo que aquela pessoa precisar. Talvez aquela pessoa para ela não seja suficiente uma visita rápida. Talvez ela precise de falar, precise de alguém para ouvir, precise chorar, precise de alguém para parar as suas lágrimas, precise de um bom conselho. E esse é o trabalho que você tem que fazer. Depois de visitar, calma, sem pressa de sair. Gente, uma obra de misericórdia como essa agrada tanto a Deus. Se nós soubéssemos, ele disse que tudo que fizermos ao menor dos seus irmãos, é a ele próprio que fizermos. Então, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava doente, estava preso. E no caso do aborto, eu estava condenado à morte e tu me salvaste. Como será a glória de alguém que desempenha um trabalho pró-vida, que salva bebês do aborto? Coisa maravilhosa. Sem dúvida é por isso que São João Paulo II chamou esse trabalho de o mais importante da Terra, juntamente, evidentemente, com a defesa da família, que é o santuário da vida. Então não percamos oportunidade de fazer o bem enquanto temos tempo, sobretudo aos nossos irmãos na fé. Então, segundo as instruções do tratado, nós teríamos que rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maristela, a ladainha de Nossa Senhora, a ladainha da humildade. Essa não é ele que fala, não. Eu é que estou acrescentando por conta própria, porque eu acho muito bonita. E o rosário, ou ao menos o terço. Só que não dá para rezar isso tudo aqui neste vídeo. O tempo é curto, não podemos ultrapassar 1 hora. Então eu deixo para vocês rezarem individualmente estas orações, eu também vou rezar. Vamos rezar aqui apenas a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus e a súplica ardente a São José. Quem quiser esta medalha da serva de Deus Madre Maria José de Jesus, peça escrevendo para provida@providaanápolis.org.br. E esta oraçãozinha, vamos rezar, eu a rezo sempre nesta intenção, pedindo pelos minha coluna, pelos meus joelhos e pelas minhas articulações. Se assim curado eu der maior glória a Deus, se eu servir melhor o meu próximo, se eu crescer em gratidão e humildade, e se assim Madre Maria José de Jesus for elevada à honra dos altares. Deus de poder e misericórdia,
que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora a súplica ardente a São José, pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder da vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Não perca, amanhã estaremos de volta na semana de preparação para conhecermos a Santíssima Virgem.
O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai o meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.